seja a minha proteção, palavra, anúncio da salvação, que pelo coração transpassado de Maria alcancemos o coração misericordioso de Jesus. Então, o tema dessa noite: buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. E aí você vai pegar Isaías capítulo 55, a partir do versículo 1. Nós vamos ler e vamos meditar. Isaías 55, do 1 aos seguintes. Amém? Amém. Todos vós que estáis sedentos, vinde à nascente das águas. Vinde comer, vós que não tendes alimento. Vinde comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar. Porque despender vosso dinheiro naquilo que não alimenta, e o produto do vosso trabalho naquilo que não sacia? Se me ouvis, comereis excelentes manjares, uma suculenta comida fará vossas delícias. Prestai-me atenção e vinde a mim, escutai, e vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança, outorgando-vos os favores prometidos a Davi. Farei de ti um testemunho para os povos, um condutor soberano das nações. Conclamarás povos que nunca conheceste, e nações que te ignoravam acorrerão a ti, por causa do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, que fará a tua glória. Buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que está perto. Renuncie o malvado o seu comportamento, e o pecador a seus projetos. Volte ao Senhor, que dele terá piedade, e a nosso Deus, que perdoa generosamente. Pois meus pensamentos não são os vossos, e vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Então, o tema: buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Nós estamos bem nesse tempo, né? No tempo onde o mundo, como nós rezávamos, não mais lembra do Senhor, não mais pensa no Senhor, não mais busca o Senhor. E o que fazer, né? Nós que aqui estamos devemos ser os primeiros a buscar o Senhor, porque Ele se deixa encontrar. E a busca do Senhor, ela é diária. É aquele que nos espera, é aquele que nos escuta, é aquele que está atento ao clamor do seu povo. Só que, como diz aqui no início da primeira leitura: todos vós que estáis sedentos, vinde à nascente das águas. Essa nascente das águas é esse Senhor que é a água viva. E nós vamos lembrar quando no Evangelho diz assim: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, essa nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. Aquele que bebe da fonte do Senhor, aquele que entende e saboreia dessa água viva, jamais vai querer uma água suja. Só que existe aí um tentador, que é o demônio, que vem sugerir os manjares, né? É sempre aquela história que eu conto, né?
você fazer um manjar, você fazer um pudim delicioso e dar para um diabético. É a mesma coisa que o demônio faz conosco. Ele faz as delícias que não é as delícias do Senhor, para nos atrair para Ele, para que a gente caia, não é? Então aí a gente vai trocar água pura, água viva, pela água suja. E aqui que deve mexer com o nosso coração. Como eu tenho vivido a minha fé? Como eu tenho buscado o Senhor? Eu tenho rezado ao acordar, eu tenho rezado ao me alimentar, eu tenho consagrado meu dia ao Senhor, eu tenho rezado o terço, eu tenho lido a palavra, eu tenho feito o exame de consciência no final do dia, eu tenho praticado os mandamentos, me esforçado para viver os mandamentos, eu tenho buscado os sacramentos, porque não adianta inventar nenhuma história. A vida do cristão católico está guiada pela vida de oração e pela observância dos mandamentos e pela vivência dos sacramentos. Fugido disso é ilusão, é protestantismo. Vai naquele lugar que Jesus vai te dar cura, vai naquele lugar que Ele vai fazer uma obra na tua vida. A obra de Jesus é feita todo dia. Nós, como filhos da igreja, não precisamos querer a cura física. Se ela vier, glória a Deus. Mas nós devemos querer a cura da nossa alma. Porque a nossa alma que vai se encontrar com o Senhor. Só que nós, iludidos até por um pensamento protestante e sobretudo por um pensamento materialista, nós queremos sempre estar em dia, né? Se a carcaça aqui der uma mexida, der uma enfraquecida, a gente já começa a se apavorar. Por quê? Porque nós fomos criados pelo mundo só para termos evidência, para que as pessoas olhem para nós e vejam sempre nós impecável, né? Tanto que muitos escondem a sua dor porque têm medo de ser julgados. E aí nós olhamos para a cruz e vemos que Jesus se fez dor, sofrimento, pecado para nos libertar. Então, eu prefiro a água turva, lameada, de que a água viva. Então, o Senhor está nos chamando a atenção. Vinde comer, vós que não tendes alimento, vinde comprar trigo sem dinheiro. E aí a palavra do Evangelho que nós vamos lembrar: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus se deu. Na Eucaristia celebrada no altar, nós nos alimentamos do corpo, sangue, alma e divindade. O pão descido do céu. E aí, quantos católicos que não vêm à missa no domingo? Até nós aqui, se não tivermos vindo, vamos ajeitar a vida. Porque é o momento do encontro com o Senhor. É comer do seu corpo, é beber do seu sangue. Sim, numa vida correta, de confissão, de vivência do mandamento. Mas quantos que são chamados para rezar ou para vir à missa? Não posso, não tenho tempo. Faz um churrasco no memorário e chama. Aí na hora. Porque nós estamos alimentando a nossa carne, os nossos prazeres, né? Os nossos desejos. Só que essa matéria, ela não vai para o céu. O que vai é a alma. E o que eu tenho feito para alimentar minha alma? O Senhor que se dá como alimento, não é? Sim, um alimento eucarístico, mas também um alimento na palavra diária, o alimento na oração diária, né? Tinha um ditado antigo que dizia assim: quem não reza vira bicho. E é verdade. Para de rezar um pouco para ver se não começa a uivar. É verdade. Ou aqui todo mundo é tranquilo, né? Não tem nenhum leão aí dentro, tem um monte. Cada dia a gente mata um. Então o Senhor, Ele está dizendo:
eu sou bebida, eu sou alimento. E por que vocês insistem em comer lavagem? Por que vocês insistem em viver uma vida mais ou menos? Né? Como eu já disse muitas vezes, nós fomos educados para ter êxito na terra, mas não para ir para o céu. E nós precisamos mudar essa mentalidade. Aqui é uma passagem que, bem vivida em Deus, nos levará para o céu. Agora, o que tem acontecido? Todos os valores estão sendo tirados. Né? Uma pessoa que estiver precisando de um transplante, ela morre. Mas uma criança de 6 anos que quer trocar o sexo, está lá a USP lá aberta para ela, para fazer uma desgraça na vida da criança. E aí nós vamos concordar com isso? É uma pessoa do mesmo sexo querendo outra do mesmo sexo, e aí um católico entra na rede social e fala assim: Deus te abençoe, abençoe o caramba. Isso não é bênção, isso não agrada a Deus, não agrada a Deus. Ah, mas é preconceito. Não é preconceito, né? Quando eu pregava para casar, eu dizia assim: pino com buraquinho, pino com pino não dá certo. Buraquinho com buraquinho não dá certo, não gera vida. O que não gera vida não vem de Deus. Então, por que nós ainda toleramos e aceitamos coisas anormais dentro da nossa casa? Ou a gente dá um basta, ou a gente vai achar que está tomando água limpa, mas está tomando água suja. E pior, talvez nós vamos vir à missa no domingo e vamos cometer sacrilégio, porque não estamos com a confissão em dia, nossa casa entra tudo, faz tudo, acontece tudo, sobretudo pai e mãe, não pode deixar. Estamos aí na época do Big Brother, né? Quantas pessoas estão lá, paradas, olhando aquela porcaria? Novelas lá paradas. Adianta eu vim aqui tomar o corpo e o sangue do Senhor? Eu tenho que mudar a vida em casa. Eu tenho que dar conta da minha miséria, aceitar a minha miséria e mudar de vida. Porque senão vai acontecer aquilo que foi falado. Se nós não falarmos, se nós não vivermos, as pedras falarão. Você quer ver uma pedra falar? Deus me livre, não quero não. Eu vou dar um infarto. Imagina uma pedra: Reginaldo, se converta. Deus me livre, está amarrado. Mas será que nós vamos deixar? E eu digo, não é sair aos 4 cantos falando de Jesus, não. É falar em casa. É combater o mal dentro de casa. Mas até agora eu não sabia disso. Chegue na tua casa e diga: Big Brother não presta, funk não presta, isso não presta, isso não presta. Não vai ter mais em casa, acabou. Né? Se o médico falar assim para nós: olha, se você continuar desse jeito, você vai morrer. Todo mundo vai fazer dieta, vai se ajeitar, porque ninguém quer morrer. Mas e a morte da alma? Eu sempre falo na comunidade, eu olho as pessoas, eu vejo zumbis andando no meio do mundo. Pessoas que não têm mais rumo, não têm sentido de vida. Só pensam em trabalhar, em ter as coisas, mas não pensam que não é só isso. O Senhor nos espera. E quantas vezes a gente abandona o Senhor? E não adianta, nenhuma família vai permanecer de pé sem Jesus. Não adianta. A gente precisa querer ter o Senhor. A palavra vai dizer também: se me ouvis, comereis excelentes manjares, uma suculenta comida fará vossas delícias. E aí nós vamos lembrar do Evangelho que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem,
e lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer e ninguém as roubará de minha mão. O Senhor nos fala, eu tenho que ouvir o Senhor. E por onde o Senhor fala? Pela igreja, sobretudo na boca dos santos e santas de Deus, dos padres, dos bispos, porque tem hora que nem na boca de alguns ele fala. Eu preciso ouvir a voz do Senhor, eu sou ovelha desse rebanho. Ele se deixa encontrar, e eu quero segui-lo, e eu quero ouvi-lo, e eu quero obedecê-lo. Como eu tenho dito, até mesmo no âmbito católico, tem um monte de sugestão na internet. Não! Quem segue a muitos senhores cai. Não dá. Eu sigo esse, eu sigo aquele, tudo bem, tudo é bom, mas eu tenho que seguir Jesus. Porque senão, eu escuto de uma coisa, de outra coisa, né? É um que fala de uma coisa, outro fala de outra, e aí você vai se entorpecendo de informações e você vai morrer. Porque você tem conhecimento da doutrina, você tem conhecimento da verdade, mas você não tem intimidade com o Senhor. Nós vamos virar fariseus católicos. Não pode isso, não pode aquilo. Tudo bem, tem coisa que não pode mesmo. Mas você tem que ensinar, sobretudo os pequenos, quem está começando na fé, a entender a fé. Mas quantos aí que estão nascendo, que falam tantas e tantas coisas, e eu sempre digo na comunidade, quem vai cuidar desses? Estão falando aí, aos quatro cantos, mas quem vai cuidar? Não adianta falar só. Eu não estou negando nenhum apostolado, gente, pelo amor de Deus. Né? Todos são importantes e são bons, mas quem vai cuidar? Eu já tive experiência na comunidade, de a pessoa ouvir um determinado material, só que não era a hora de ouvir aquele material, e aquilo fez mal para a pessoa. Era coisa boa, só que não era a hora. Eu entro na igreja, eu tenho que ler a Bíblia e o catecismo. Eu não vou ler sobre feminismo, sobre satanismo, sobre exorcismo. Eu entrei na igreja, estou começando. Então, eu preciso ouvir a voz do Senhor, pela boca dos santos e santas da igreja, pelos santos padres, santos bispos, santos pregadores, que eu falo santos assim no sentido da fidelidade ao magistério. Mas eu não posso ouvir também tudo, porque senão eu enlouqueço. Ah, mas eu não sei moral na igreja. Ah, mas eu não sei hermenêutica. Mas eu não sei. Ah, aí você vai ficar louco. Eu lembro uma época que eu queria decorar as passagens bíblicas. Nossa, aquilo me fazia sofrer, porque eu não conseguia decorar. Aí uma vez eu ouvi Luzia Santiago dizendo assim: nossa, eu leio a Bíblia todo ano, mas eu não consigo decorar. Eu falei, graças a Deus. Pelo menos tem alguém que também não decora. Porque você viu o Padre Léo, falava tudo, mas eu não consigo. Eu prego há 30 anos, mas não consigo decorar. Mas por isso eu não tenho intimidade com o Senhor? Não, eu tenho que ter. Aquela liturgia diária que a gente lê, aquela primeira leitura, aquele salmo, aquele evangelho que você coloca na vida e se esforça para viver, é isso que vai nos salvar. Não é a hermenêutica, a teologia, não, isso é bom, não é que é pecado conhecer. Mas tem muita gente que está conhecendo ao contrário, e vai se ferir, vai virar um fariseu católico. Então eu tenho que estar com o meu Senhor. Né? Nós falamos esses dias de silêncio, né? Como a gente corre do silêncio. Eu falo que eu sou um que corro, não vou mentir. Mas quando você consegue parar, silenciar, dali a pouco o Senhor vai falar com você. Ele vai dizer as suas coisas boas, ele vai dizer as suas coisas ruins. Mas não tem que ter medo de ouvir coisa ruim.
A coisa ruim que ele fala para nós é para a gente melhorar. Ou ele vai usar de alguém para dizer. Quando a gente é criança e o pai exorta, proíbe, né? A gente fica bravo com o pai. Eu fiquei muitas vezes. Mas louvado seja Deus, às vezes, que meu pai me impediu de determinadas coisas. Eu acho que eu não estaria aqui. Então, eu preciso querer comer, beber e ouvir o meu Senhor. Pode buscar os conhecimentos da fé? Deve. Comece pelo catecismo, leia a palavra, depois leia um livro de espiritualidade sobre Maria, vai devagar. Eu tenho visto gente querendo saber de tudo. Vai se machucar. Farei de ti um testemunho para os povos, um condutor soberano das nações. Conclamarás povos que nunca conheceste, e nações que te ignoravam acorrerão a ti por causa do Senhor teu Deus. E aqui a gente termina falando sobre isso. Nós, como filhos da igreja, batizados, não por vaidade, mas por graça de Deus, nós precisamos ser, no meio do mundo, um sinal. As pessoas precisam vir até nós para chegarem no Senhor. E aqui o Senhor promete: farei de ti um testemunho para os povos. Nós temos que ser testemunho para os povos. Por isso a nossa vida, dentro de casa, na rua, no trabalho, na igreja, tem que ser a mesma vida. A mesma roupa que eu visto, que agrada o Senhor, na igreja tem que agradar o Senhor dentro de casa. Não é porque eu estou na minha casa que eu posso estar de qualquer jeito. Eu sempre digo, né? Eu durmo preparado para o combate. Então, se precisar, eu vou levantar e não vai fazer nenhum susto para ninguém, né? Eu não consigo, Reginaldo. Eu entendo assim, se precisar que eu levante, no mais eu vou estar com uma bermuda, porque também, né? Eu não vou dormir com burca, né? Com uma camiseta e uma bermuda. Mas se precisar de mim ali, eu levanto. E quem me conhece sabe, eu não consigo nem atender ninguém de bermuda, eu coloco uma calça. Mas se for para uma correria, acudir uma criança, um vizinho que está gritando, você sai daquele jeito. Se você estiver pelado, pelo amor de Deus. Então eu tenho esse pensamento. Eu tenho que estar preparado para o combate. Se precisar de mim, eu consigo levantar e atender a pessoa. E isso em tudo. As pessoas precisam olhar para nós e sentir assim: eu posso procurar essa pessoa para falar com ela. Essa pessoa é diferente. Talvez ela não conheça em primeiro momento, se você é um membro da igreja. Mas ela precisa sentir. O que vai fazer essa pessoa sentir? É a nossa vida com Deus. Como muitas vezes a nossa vida vai constranger as pessoas que estão no pecado. Mas não é problema constranger. Porque nós temos que ser esse sinal no mundo. As pessoas, por mais que vasculhem a nossa vida, elas não vão encontrar atos graves. Pecado todo mundo tem. Todo mundo cai. Agora tem coisa que um casado não pode cair. Tem coisa que um celibatário não pode cair. Tem coisa que um jovem da igreja pode cair. E a doutrina da igreja ela é muito clara quando fala, por exemplo, sobre castidade. A castidade é para o casado, lógico, segundo o seu estado de vida, né? Ser casto no matrimônio não significa não ter intimidade, significa ter fidelidade ao marido e à esposa e ter pudor na vida. Eu posso me encontrar com 10 mulheres na rua. Eu não posso me deixar levar por elas. Eu tenho que saber, né? Tempo atrás, vou contar uma historinha para terminar. Eu ganhei uma definição de barba, né? Eu acho que é depilação mesmo, que chama.
Aí fui lá no lugar, né? 3 de graça, vamos lá, né? Vai demorar a crescer a barba, vai ficar bonitinho. Aí cheguei, fiz o cadastro, estava lá conversando lá. Aí a moça falou, espera um pouquinho ali na recepção. Quando concluir eu te chamo. Aí quando eu saí, tinha 3 moças de academia, daquelas curvas pior do que as curvas de Minas. Falei, Deus me livre que eu vou ficar nesse lugar não. Falei, moça, pode cancelar esse negócio aí. Não, mas você ganhou. Eu falei, Deus me livre, ou não. Falei, moça, pode cancelar. Eu dentro de mim, eu não vou voltar aqui não é lugar para mim. Eu estou lá sentado, lá esperando fazer o meu procedimento, está lá as mulheres bonitas lá, eu não. Mas porque eu sou um desequilibrado? Não, mas eu não posso me deixar numa situação de risco. Sou casado. Eu tenho que dizer com a boca cheia, eu sou casado. Quando eu encontro uma mulher pela primeira vez e começo a conversar, ou na igreja, ou em qualquer lugar, eu faço questão de dizer, sou casado há 22 anos, pai de 3 filhos, porque se ela tiver alguma má intenção, ela já entendeu o recado. Então nós temos que ser no mundo um sinal diferente, um sinal de contradição, e as pessoas que estiverem ao nosso redor, no princípio elas vão deixar a gente de lado, tirar onda, tirar sal, mas quando o cara apertar, elas vão procurar a gente. Eu vivi isso na firma, trabalhei, eu vivi essa graça, né? Então, nós não podemos nos misturar com o mundo. Fez uma brincadeira imprópria, dá licença, gente, sai, para a pessoa entender mesmo o recado. Porque o Senhor nos faz, como diz aqui, farei de ti um testemunho para os povos. Mas se a minha vida não se conformar dele, eu não vou ser testemunho, eu vou ser contra-testemunho. E aí pior, vamos dizer assim, que ele lá diz que vai para a igreja, mas misericórdia. Aqui na empresa ele brinca com todo mundo, ele tem uma brincadeira imprópria, ou ela fala palavrão, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então o Senhor ele nos chama para beber, comer e ouvir a sua voz, enquanto ele se deixa encontrar. A palavra de Deus ela diz que chegará um tempo que os que estiverem vivos vão querer estar mortos. Não sei se nós vamos pegar esse tempo, mas eu preciso estar com o Senhor até para aquilo que pode vir. Se um dia baterem na nossa porta e perguntarem quem você é, sou fulano, você é cristão? Sou. Ou renuncia a Jesus ou morre. E aí? E aí? Se não se preparar agora, vai renunciar a Jesus ou vai morrer? Só vai viver em Deus aquele momento quem viver agora, né? É o que a gente sempre brinca, né? Quando você entra na academia ou começa a fazer exercício, tudo dói, mas depois lá na frente, quando você já tem um tempo lá de exercício, você está robusto. É igual agora, no começo o caminhar com o Senhor dói, porque Ele vai te apresentando os seus pecados, Ele vai dizendo que você está numa vida errada, e aquilo vai dizendo, a gente vai pensando, nossa, eu vou ter que largar isso, vai, porque isso não é agradável ao Senhor, vai doer, mas se não doer agora, vai se perder depois. Quem não sofre hoje, não gozará da eternidade depois. Então o Senhor nos chama, né? Então que a gente possa rezar isso e desejar isso. Por quê? Porque muitos estão precisando de nós, do nosso lado, estão cegos, e a gente precisa abrir os olhos deles. Para isso nós temos que beber, comer e ouvir a voz do Senhor, enquanto Ele se deixa encontrar. Amém? Feche os olhos um pouco. Queremos pedir ao Senhor que venha em nosso favor nessa noite, que venha olhar
as nossas necessidades,